Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos ao nosso retorno às nossas segundas com o Emmanuel. Eu dei uma parada, o pessoal que está aqui acompanhando a gente no Meet, eu tive que dar uma parada para fazer os atendimentos ao meu pai, que estava doente. Agora que ele saiu do hospital, Deus abençoe que a gente possa continuar, que ele fique bem, que a gente possa continuar os estudos aí, tão importantes para iniciar a nossa semana, né? Ai, como faz falta, né, gente? Para mim faz uma falta começar a semana sempre orando, estudando, tendo a presença do Cristo, dando início aos trabalhos da nossa fraternidade, né, nas segundas-feiras aí, e depois adentra a quarta, a quinta, né, e mais todos os trabalhos presenciais mediúnicos da casa. Fico muito feliz de tê-los aqui comigo novamente. Estava sentindo muita falta de todos, de todo o trabalho, desse momento aqui, desse calor, né? Essa família que a gente cria aqui, essa troca de ideias, da proteção, que nunca cessa, mas quando a gente está com nossa sintonia voltada para eles, a gente sente mais ainda a proteção espiritual conosco, né? Eles nunca nos abandonam, em nenhum momento. Para a gente começar, então, hoje a gente vai estudar o capítulo 30, tá? Quem gosta de seguir aí, quem vai assistir depois lá no YouTube, capítulo 30 do Pão Nosso. Nossa, gente, já fizemos 30 estudos, hein? 30! Fora o prefácio que a gente estudou, já está dando mais de 30. Nós estamos demais, né? Vamos voltar com tudo. Eu vou colocar aqui, vou partilhar para vocês um videozinho, se a minha internet permitir, né? A gente tenta. Para dar início às nossas reflexões de hoje. Deixa eu dividir minha tela aqui. Vai ter a ver com o tema, tá, gente? Sempre que eu coloco um vídeo para a gente ver, eu pego um tema que a gente vai, de alguma maneira, tocar nele durante o nosso estudo de hoje. Vou colocar aqui, então, para a gente. Qual o sentido da vida? Esse é o vídeo. Depois, quem quiser ter acesso, eu disponibilizo lá no nosso, o link lá no WhatsApp, tá bom? Vamos lá.
Coloquei esse videozinho aí para a gente pensar. Ele termina dizendo, né? Vou começar pelo fim. Sirva, contribua, doe, seja grato. Olha que coisa linda, né? E é uma historiazinha tão simplesinha, tão aparentemente, né, infantil, mas de uma profundidade muito grande. Porque se vocês conseguiram reparar, as frases que vão aparecendo conforme o girassol vai enfrentando as tempestades, né? Tudo parece morrer ao redor dele, né? Tudo. Ele precisando da água e ele vendo a água e se movendo e tudo morrendo. E é nesse momento que a gente tem mais poder do que a gente imagina. Nesses momentos de tempestades que passam na vida de todos nós. Se não passaram, fatalmente passarão. E a gente precisa acreditar e fazer o que a gente acredita que é o certo, porque as pessoas estão perdendo muito hoje a noção do que é o correto, do que é o bem, do que é adequado. E a gente ter essa firmeza moral, essa firmeza dessa busca é importante, por mais dura que a vida possa parecer. Você se manter na sua firmeza no que acredita, por mais dura que a vida possa parecer. Aí ele diz as frases, eu estou falando das frases que estavam, tá? No videozinho. Siga sua missão com fé e esperança. Fazer o que você acredita, seguir sua missão. Continue, mesmo quando tudo parece morrer. As suas sementes serão espalhadas. O bem nunca para. A felicidade não se esgota. Então, assim, não tem um momento certo para a gente fazer o bem. A gente não tem que esperar. Tudo está bem, tudo está em paz para daí fazer o bem. Muitas vezes a gente pensa que para trabalhar no bem na causa do próximo, a gente tem que estar tudo bem para a gente fazer isso. Ah, não, eu estou com muito problema agora na minha vida, não vou conseguir ajudar ninguém. Não é essa a ideia. Ninguém está pronto, a gente está tudo por fazer. Né? Quem imagina que eu estou com a vida ganha, nossa, está tudo fácil, agora eu posso servir ao meu irmão. Quando esse dia vai chegar? Nunca, porque a gente nunca consegue pensar que está tudo bem, né? Então, fica aí para a gente pensar, nossa reflexão de hoje, e de alguma maneira vai ter a ver com o que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Com o nosso querido Emmanuel. Olha lá, a nossa leitura de hoje. Deixa eu trocar o lado aqui que eu não estou vendo vocês. Ó, a nossa leitura de hoje será capítulo 30, convenções, né? Então, mantendo o modelo que a gente estava fazendo antes, que estava dando certo, que o pessoal, a gente se identificou, era a gente pegar o trecho, né, da citação do Evangelho. Hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27. E depois a gente fazer a leitura da explicação do Emmanuel, tá? Hoje, assim, a parte do Evangelho que fala assim, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu vou propor a seguinte didática hoje, a gente entender um pouco do que se fala esse evangelho, tá? O evangelho de Marcos, e depois a gente ir para o título convenções, entender o que significa a palavra convenções, né? Lembrando, porque vocês não podem esquecer de mim, gente. Eu sempre pego palavra e vou buscar a origem da palavra. Não pode ficar sem a Marilyn muito tempo. Vocês perdem daí essa motivação de buscar as palavras, o que elas significam, né? Aí, depois que a gente vê o que significa as convenções, aí a gente vai na fala de Emmanuel fazendo as relações com o nosso vídeo, tá? Então, essa parte inicial aqui do nosso evangelho de Marcos, nós temos um evangelho, eu fiz uma breve pesquisa, não é nada aprofundada, não tenho nada de teologia na minha vida, tá, gente? É pesquisa de internet básica mesmo. Onde esse evangelho foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo, e ele vai contar a história de Jesus de Nazaré, o evangelista Marcos,
escreve num contexto também de grande perseguição aos cristãos pelos romanos. Este evangelho ele está composto de 16 capítulos, é considerado um evangelho curto, onde ele vai contar a vida de Jesus. Ele era um seguidor do apóstolo Pedro, e a partir do que Pedro dizia, né, o Marcos vai escrever para a gente as histórias de Jesus. Os capítulos e os itens que antecedem a leitura deste capítulo que a gente está estudando, que é a parábola das espigas, ele vai falar nos capítulos, começa falando da pregação de João Batista, depois ele vai falar do batismo de Jesus, a vocação dos apóstolos, a pregação e os milagres de Cafarnaum, e começa a falar das curas, a cura de um leproso, do paralítico. E aí começa a parte que está no evangelho de hoje, na nossa leitura de hoje, o evangelho, que são as espigas debulhadas em dia de sábado. Depois eu fiz uma pesquisa também, porque a gente sabe, né, que essa questão do sábado ela é muito presente e questionada por Jesus. E não uma parábola só. Algumas vezes ele fala dessa questão do sábado. E também tem essa citação em Mateus e Lucas, que cita não só a parte das espigas, mas ele fala também da parábola da ovelha, né, que cai no poço no dia de sábado. Então, Jesus era assim, e o incrível de Jesus é que quando ele era questionado sobre essa questão do sábado, que é a questão central ali do Evangelho de Marcos, era por quê? Ele estava caminhando com seus apóstolos, ali nessa passagem da bíblica, e num sábado o Senhor caminhava e os discípulos colhiam as espigas. Então, eu, como professora de história, já enrosquei ali, falei, mas espiga, que é que vem na nossa cabeça em junho? Milho! Ah, não tem milho nessa região. O milho é americano. Então, não é essa espiga que você está com essa cabeça pensando. Não. Então, aí eu fui pesquisar. É considerado espiga toda aquela parte perto do caule, do trigo, da cevada e do milho, onde ficam os grãos, né, dessas gramíneas, desses cereais. Então, são espigas provavelmente de trigo que eles estavam colhendo, tá? Não muda nada, mas enfim, né? Vai que você pensa, fica imaginando Jesus pregando e os apóstolos. Oi, Miriam. Pensando no milho. E você pensando no milho. Mas daí, né, vem a Mera e fala, mas milho não tem naquele. Não tinha. O milho vai entrar para a dieta das pessoas após a chegada de Colombo às Américas. Então, o milho está restrito às Américas, ao continente americano. Então, os fariseus, de longe, estão observando Jesus e os discípulos colhendo, Jesus falando e os discípulos colhendo essas espigas aí de trigo, tá? E os fariseus, aí você fala assim, quem são os fariseus, né? Vamos lá. Os fariseus são as autoridades que interpretavam a Torá. Então, são pessoas importantes dentro do judaísmo. O cristianismo, ele nasceu do judaísmo. Então, eles observam e dizem assim, vede, por que fazem eles isso no sábado, o que não é permitido? De acordo com a tradição judaica, o Shabá, o sábado, é dia sagrado, é dia santo. Deus criou o mundo no sétimo, até Deus descansou no sétimo dia. Quem somos nós para trabalhar no sábado? Então, era proibido, né? Existia, já vou dar aqui um spoiler do Emmanuel. É uma convenção, ninguém questiona, é proibido trabalhar no sábado. Então, eles começam a questionar Jesus. Mas espera aí, mas você não se diz né, Messias e deixa as pessoas ferir o judaísmo? Porque, assim, o judeu tem aquela coisa do Messias ser o que leva o seu povo à frente de tudo, né? O povo, o salvador do povo prometido, da terra prometida, do povo escolhido. Então, Jesus sabe que está sendo questionado e nunca, ele é questionado para ser perseguido. Jesus é questionado
para ser desacreditado, tá? E fique muito claro, ele sabia disso. E, no entanto, ele responde. Ele responde de que maneira? Grosseiramente, como nós faríamos, né? Ah, com certeza, eu tenho certeza. Se eu estou fazendo um negócio que eu acho certo, chega alguém e fala, eu já dou um coice. Não. Jesus toca, quando ele ouve os fariseus falando, ele toca na seguinte questão: ele diz assim, ele cita a passagem de Davi. Davi, quando se achava em necessidade, teve fome, ele entra na casa de um príncipe e come o pão sagrado dos sacerdotes, dizendo: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, né? Que é o que está dito aqui na passagem do evangelho de hoje. Em Mateus 12, de 1 a 8, nós temos, né, a mesma situação das espigas sendo colocadas também. Marcos e Mateus citam a mesma parte. Só que também é falado de outras questões relativas ao sábado. Quando Jesus entra numa sinagoga e encontra o homem, que segundo a Bíblia eles falam que a mão do homem era seca, ele tinha algum problema na mão, né? E pediu, o homem pedindo um milagre, pedindo a cura. E aí os fariseus de longe, opa, mas é permitido curar de sábado? Sempre aparece o sábado como não é para fazer nada no sábado, né? E Jesus responde: há entre vós aquele que, tendo uma única ovelha, e ela cai no poço no sábado, não a ia procurar e retirar? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado. Olha a lição, ele é um professor, né? Ele ensina a todo momento, até nos momentos de perseguição. E o vídeo nos mostrou o girassolzinho seco, né? Tudo destruindo ao redor, só vendo morte, catástrofe dentro daquele mundinho dele de seca. E o vídeo nos mostra como sempre fazer o bem, né? Não tem dia para você fazer o bem. Não dá para você esperar para fazer o bem. Tem gente esperando o seu bem, de alguma maneira, não é? Então, assim como nós não podemos esperar para fazer o bem, Jesus não hesitou em dizê-lo no contexto em que ele era questionado e perseguido. E ninguém se falava aqui em prender Jesus e crucificá-lo ainda, mas ele era perseguido a todo momento, né? Bom, a parte do evangelho era essa. Agora, a minha proposta é a palavra convenção, né? O que são convenções, de acordo com o que Emmanuel está nos trazendo aqui? O crer que o sábado é sagrado e ninguém pode fazer nada, como os judeus acreditavam e ainda acreditam, é uma convenção. É uma criação humana, feita em acordo com o povo e todo mundo obedece, ninguém questiona. É já da cultura própria daquele povo. Então, se você procurar, se você dá um Google aí na palavra convenção, vai falar sobre acordo, sobre determinada atividade, sobre algum assunto em que obedece a algum entendimento prévio. Então, os sinônimos de convenção são acordo, ajuste, pactos, ou seja, são todas criações humanas. E como as leis são convenções humanas, né? As normas, os pactos nas instituições, nos indivíduos, a nossa noção de tempo é uma convenção humana. O que é uma convenção? É uma criação. Olha o que é que o rei Davi, que Jesus está citando lá em Marcos, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quem criou o sábado foi o homem. Na natureza não existe isso. Não existe dia da semana na natureza. Existe dia e noite. Não tem dia da semana. Não é verdade? A forma como nós contamos o tempo, conta-se de um jeito porque somos cristãos. Se não fôssemos cristãos, os judeus estão no ano 5.400 e tarará, esperando seu Messias para zerar o calendário e começar o ano 1. Então, tudo é convenção. Tá? Ficou claro? São as criações que nós, seres humanos, propiciamos em sociedade para ajudar-nos a crescer, mas não para nos escravizar. É aí que entra o Emmanuel nos colocando, tá? Então, olha lá. Agora eu vou ler primeiro o texto, daí a gente vai nos parágrafos, ó. O sábado,
nessa passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que, por elas, sacrificam todas as possibilidades da elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente providências de interesse coletivo, em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o pai não lhes permitiria a ausência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um. Tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mister. Todavia, transformá-las em preceitos inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhes os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na feição justa e construtiva, contudo, não as converta em cárcere. Olha aí, né? Já deu para a gente entender do que é convenção? Tem mais ou menos a ideia. Ele coloca várias palavras difíceis aí que a gente já vai explicar, tá? Então, ó, o primeiro parágrafo lá, deixa eu ver se eu consigo manter ele grifado, porque às vezes o PDF não deixa. Não deixa, ó. A parte que está falando ali do sábado. O sábado foi uma convenção organizada para o serviço humano. Aí ele diz assim, que existem indivíduos que sacrificam por elas as possibilidades de elevação espiritual. Ou seja, existem pessoas que se prendem a essa construção humana e passam a crer que devem orar, abster-se de questões e coisas nesse dia para alcançar salvação, para alcançar algo que tenha a ver com a sua religiosidade, com a sua questão espiritual. Depois ele continua dizendo já uma outra questão. Ele diz assim, achei interessantíssimo, né? Encarregados de serviço público adiam providências de interesse coletivo por falta de um selo. Eu não posso fazer isso, né? Como que eu vou fazer isso? Está faltando um selo, quer dizer, as pessoas estão esperando você ali, como servidor público, a trazer um bem maior para as pessoas, né? Que essa é a função do servidor público, e ele preso a uma pequenez de uma burocracia que é uma convenção humana. Olha só. Ou seja, não fazer o que precisa para agradar a convenção no dia santo. As convenções, elas são úteis, né? Ele vai dizer assim, não tem como você falar que a gente vai jogar todas as convenções fora. Não é nem essa a ideia do Emmanuel aqui. Pregar o anarquismo, né? Não tem lei, não tem Estado, virou bagunça. Não, muito pelo contrário. Ele diz que elas são úteis e são permitidas pelo Pai, por Deus, né? Elas são regras que classificam os esforços, designam um tempo adequado ao trabalho, aos afazeres, a gente precisa. Agora, o que a gente não pode é colocar essas convenções como preceitos, ideias que ninguém se questiona. É o momento que aparecer aqui, ó, preceito
inexpugnável, né? É uma ideia inquestionável. Não posso, eu tenho que seguir isto, porque senão não é essa a ideia que ele quer passar. A gente tem que entender, como Jesus disse, se eles tinham o preceito do sábado como um preceito inexpugnável, Jesus diz, mas fazer o bem, você se abstém para seguir o preceito e deixa as pessoas que precisam da sua ajuda esperando. Por quê? Porque você precisa cumprir a convenção. Veja, nesse sentido, né? O obstáculo intransponível, ou seja, eu não posso ir além daqui, porque a partir daqui eu estou errado, eu estou pecando. Não é essa a ideia, né, que o Emmanuel quer nos passar. Ele quer nos passar a ideia de que aquela ideia do Jesus do sábado, que nós devemos continuar fazendo bem. No terceiro parágrafo, deixa eu ver se eu clico nele aqui para não perder, ó. A maioria das pessoas atende às convenções humanas antes da obediência a Deus. Aqui a gente para um pouco para pensar, né? O que ele está querendo dizer? Nós espíritas, nós sabemos muito bem que essa questão da obediência a Deus são as leis divinas, né? Que regem a nossa encarnação, não é verdade? Não é você dever uma obediência cega a Deus, não é essa a proposta do Espiritismo. Então, o que é esse Deus? O que é um Deus para a gente, né? É o fazer o bem, é o amor infinito, é a misericórdia, a infinita bondade, o amor ao próximo como obediência a Deus, e não a regras criadas. Não é verdade? Ou as leis que te subjugam, que você deve cumprir pelo temor a Deus. Nós não temos que temer a Deus, nós temos que temer a nós mesmos. Não é esse o Deus que o Espiritismo traz, que o Evangelho traz, né? É o Deus lá do Antigo Testamento que se punha um temor. Não há necessidade de temer a Deus. Ele não nos castiga. O castigo vem porque nós fazemos coisas erradas, porque nós nos abstemos de fazer o bem, né? Respeitando as convenções humanas, não é verdade? Então, Deus é amor e misericórdia, não temos que temê-lo. E vamos trazer, nesse momento, agora vou fazer a parte que a gente traz para o nosso dia a dia, né? Vamos trazer as espigas do sábado, as espigas do trigo, né, Miriam? As espigas do trigo, lá do sábado, para o nosso cotidiano. Quantas vezes privilegiamos o trabalho como convenção? Não, eu preciso trabalhar, você não está entendendo. Não porque o meu chefe, não porque eu tenho que entregar nota, porque eu tenho que aquilo, eu tenho, e tem mesmo muitas vezes. Mas privilegiar o trabalho e desprezar a família. A família é fruto de Deus. É aí que entra Deus na nossa vida, né? A família é fruto de Deus. Nós temos que balancear a nossa vida. Sabemos que o trabalho é importante, é uma lei que rege a evolução humana, mas não devemos nos deixar levar pelas convenções, queridos. Outra espiga, vamos lá. Quantas vezes corremos e esquecemos de ser gratos pela vida e a obra, que é obra de Deus. Olha só, trouxe uma espiga aí para a gente refletir, hein? Quanto tempo, mais uma espiga, quanto tempo dedicamos ao nosso espírito, ao nosso crescimento espiritual, alegando não ser possível, não ter tempo pelas convenções diárias, e quando nos deparamos com a dor, não temos conhecimento para recorrer, para nos dar apoio, porque não tivemos tempo. Não soubemos lidar com as convenções humanas e privilegiar o que é verdadeiramente importante. Obra divina também se manifesta na dor. Deus também se manifesta na nossa vida, nas dores que nós passamos. São oportunidades redentoras. E se o próprio planeta ele foi edificado, né, por causa do homem,
Por causa do homem, no caso, do sentido de ser humano, né? Por que nos prendemos a preocupações inferiores da atividade terrestre? Porque as convenções humanas nos prendem a essas preocupações inferiores, é nesse sentido que ele quis colocar, né? Essas convenções, elas são necessárias, né? Ele volta lá no último parágrafo falando, ó, elas definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Então, eu vou só finalizar aqui, parar de falar um pouco, para vocês falarem também. Quando a gente vem, a gente vai imergir no nosso corpo de carne, quando a gente sai do plano espiritual e tem todo um preparo para a gente... Eu vou tirar a apresentação aqui, porque a minha internet está oscilando. Quando a gente vem, então, para a Terra, para uma nova encarnação, entramos, ao nascer, na materialidade. Estávamos na espiritualidade, na erraticidade, e entramos na materialidade da vida, que é apenas uma das formas de evolução do espírito. Não é a única forma de evolução, a estar encarnado. Você pode continuar trabalhando e evoluindo desencarnado, não é verdade? Nós não temos os nossos amigos espirituais, os nossos anjos protetores, os nossos guardiões? Eles não estacionaram para cuidar de nós. Nós damos tanto trabalho para eles que eles evoluem mais rápido que a gente. O meu tem certeza, que ele fala, meu Deus do céu. Então, nessa materialidade, olha o que eu vou trazer para vocês. Aqui já é ideia minha. Se eu falar besteira, vocês falam, Marilyn, não tem nada a ver. Nessa materialidade, as convenções, elas são tão necessárias que elas nos obrigam a termos conhecimento das coisas, né? Disciplina, objetividade, saber conviver, saber respeitar. Precisamos aprender a viver em sociedade, não é verdade? Quando a gente nasce, a gente estuda, a gente vai para a escola, a gente vai para o mundo do trabalho com essa função, certo? Mas devemos ir além dessas criações humanas. Então, essas convenções, elas são criações humanas terrenas. Olha, são criações humanas de quem? Humanas das pessoas terrenas, encarnadas, e, portanto, limitadas sob o ponto de vista espiritual, muitas vezes. Nem sempre as convenções são completamente corretas. Por exemplo, quando você tem que trabalhar e não tem tempo para valorizar sua família, para conviver, para cuidar do seu corpo, cuidar de si mesmo. Então, não devemos transformar essas convenções num cárcere. Não é que nós não podemos. Não, a gente pode, a gente não deve, né? A espiritualidade nos dá sugestões. E nos aprisionarmos. Então, nós já não devemos transformar essas convenções em cárceres e nos aprisionar numa maneira única de ver a vida, somente vendo a vida do ponto de vista espiritual. Mantido por essas convenções, mantido por essas questões que nos prendem à questão terrena. Essas questões materiais, elas estão vinculadas ao egoísmo, não foi? Aos valores mercantis, hoje dado até às relações humanas, dos números que nos transformamos, né? Somos números na escola, somos números no trabalho, somos números nos índices, nas estatísticas, sempre negativas, né? A gente sempre é número, né? Perdendo a individualidade. Acabamos valorizando mais o ter que o ser, que a gente já falou isso várias vezes, né? Acabamos transformando as pessoas em coisas e humanizando as mercadorias, as coisas, os bens materiais, diplomas, né? Perdendo até a empatia, porque respeitamos as convenções humanas. Então, devemos transitar, para encerrar, devemos transitar entre as convenções guiados pelo bem, tendo a fé como leme no barco que é a vida, sem deixar a gente se perder sem propósito, né? Vocês querem... Pode estar aberto para comentar, tá, gente? Minha parte de falar e propor para vocês era essa.
Alguém interpretou de um jeito diferente, não Eu, concordou com eu, alguma eu coisa. vejo essas convenções uma exteriorização, uma preocupação muito com o externo, com o que está fora. A forma como você. Eu não. Aqui a gente fala do sábado, mas a gente tem N convenções que fazem parte de religião, que fazem parte do contexto social, mas no quesito da religião, as convenções, elas vêm, claro, para regular, para pôr uma ordem, para pôr uma disciplina, tudo bem, né? Desde que a gente esteja aí dentro desse contexto que você colocou, para fazer o bem e não se tornar cárcere. Mas eu percebo que no caminhar, até da própria história, da mistura de religião com poder, de reis e tudo, acabou se formando, né, até um certo temor por tudo. Então, na obrigação de se misturar, aí entra a história, porque não dá para você separar a religião do contexto histórico, né? A forçar o imposto, a forçar a presença, a forçar o comportamento. Então, todos esses movimentos, eles sempre eram um movimento que fazia com que o cidadão ignorante, né? Porque esse é o termo, não, né? Não saber, ele tinha a ignorância, não no sentido pejorativo da pessoa, mas ele tinha essa ignorância e ele agia sempre voltado para fora, não olhava para dentro. E esse caminho que foi feito de só olhar para fora e não olhar para dentro, fez com que ficasse ainda mais fácil hoje a manipulação do ser humano através de convenções ou de querer, de ser social e tudo mais. Então, eu tenho uma certa resistência, para não dizer uma aversão, a esse quesito de esta é a convenção, né? Você tem que agir assim, tem que estar com cara de triste, tem que estar com um olhar de estou aqui porque eu sou sofredor, porque eu sou, porque eu vim. Eu não gosto muito dessa ideia. Quem serve, quem está para servir, passa pelos seus perrengues, passa por suas dores, mas o sorriso é sempre quase que uma forma de gratidão a Deus por a vida. E deve permanecer. É isso. Acho que a gente tem que olhar para dentro e não para fora. Oi, Mary. Oi, pessoal. O que eu acho dessa convenção hoje, no mundo moderno, às vezes a gente se dedica muito ao trabalho, sacrifica as famílias, não procurando, às vezes, fazer tudo que a gente deveria fazer com a família. Eu sei porque essas convenções, essas grandes empresas pressionam tanto, que se você não se dedicar, você dificilmente continua nela. Então, para a gente se dedicar a essas empresas, a gente sacrifica, às vezes, muitas famílias, os filhos, né? Eu sei porque muitas partes da minha esposa, minhas filhas, eu deixei de fazer, né? Mas ela, graças a Deus, elas compreendeu, né? Essas convenções, essas dificuldades, e me apoiando, né? Por isso que, às vezes, eu até consegui me aposentar. Mas muita gente não consegue devido a isso, devido a essas dificuldades de a gente ter uma responsabilidade, mas os grandes, às vezes, não deixam, né? Hoje é o grande mal da nossa sociedade. É a falta de empatia, né, meu amigo? Porque o verdade. patrão, ele também tem família e ele também não está valorizando. Vamos pôr patrão no sentido assim de trabalho, né, de De trabalhador. trabalho, né? É o valor, né? É aquilo que a Adri colocou da exterioridade, é aquilo que eu levantei aqui da materialidade, é você dar valor ao material, é ter.
ter, comprar, ganhar salário, manter um emprego, ninguém está dizendo que é para dar tudo que você tem e virar um franciscano. Não, não é. Mas a gente entende, porque quem trabalha sabe, tem família, sabe como é difícil fazer isso que o Osmar falou, né, Osmar? Verdade. A gente tenta, mas você sempre fica com aquela sensação de fracasso, de estar sempre valorizando mais o trabalho, porque muitas horas fora de casa, né? Crescendo criança, adolescente, daqui a pouco tá com os netos, né? E você ali continua trabalhando, vai dando aquela agonia, você fala, meu Deus, parece que eu não estou vivendo. É exatamente essa sensação que nós que temos que trabalhar e fazer tudo. Mas o importante é que a gente entenda que a gente não fique perdido. Não pense que isso isso é um mal da sociedade mundial, né? Hoje, do que nós vivemos. Então, a gente parar hoje aqui e estar falando sobre isso, já é um caminho para você encontrar uma melhora, né? Quem está ouvindo, vai ouvir depois em casa a gravação, pode pensar. Então, assim, é ruim a sensação de você estar assim, nossa, mas eu estou trabalhando demais, e a minha mãe, e o meu pai, e o meu filho, e o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? É aquela questão da qualidade, né? E não da quantidade do tempo. É a qualidade do tempo, já que a gente está falando de filhos, que a gente passa com os nossos filhos. Hoje, um pai e uma mãe para o filho não dar trabalho, ele dá um celular na mão dele. E não sabe o mal que está fazendo para essa criança. Quanto acesso a um mundo torpe que ele está tendo desde cedo, porque quem que está cuidando desse celular? Você pode pôr o filtro que você quiser. Se fosse só isso, a gente podia ficar feliz, mas o desenvolvimento cognitivo das crianças tudo, formam em tela. É a primeira vez, né, que as gerações estão... Os pais são... o QI dos pais são maiores que o dos filhos. Normalmente, ao contrário. Os neurocientistas já falaram, estão estudando e detectando que isso tem a ver com o uso precoce da tecnologia. Sim, então, não pense que seu filho é inteligente porque ele está lá com o dedinho. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu falo isso porque eu tenho filho adolescente. Eu fui agora à tarde na academia com ele, ele não solta o celular. Eu falei, escuta, por que isso? Porque assim, eu fico com o celular, porque eu tenho ele, né? Eu estava com meu pai no hospital, eu tenho que ficar com aquilo ali toda hora, vendo se vai acontecer alguma coisa. Eles não têm motivo. Eles não podem estar fora do que está acontecendo. O que está acontecendo? Nada para eles. Eles não sabem nem a previsão do tempo. Eles saem de casa com 10 graus, com roupa de calor. Eles não sabem nem o clima que está. Que eles não usam para isso. É o Twitter. Imagina o que eu vou escrever no Twitter. O que me responderam lá e eu não vi, que eu tenho que responder. Tem? A síndrome do FOMO e a síndrome de pertencer e tudo. E não são convenções? E a internet, né? E as redes sociais não são convenções criadas? Por isso foi sempre tudo para fora. Hoje você vive para fora. É difícil você parar e conseguir fazer com que uma pessoa olhe para dentro de si e observe essas questões, inclusive aquelas que te levam a seguir cegamente convenções que não te levam a lugar nenhum, ao vazio. Ao vazio existencial, tá? Oi, Otávio, pode falar. Falou de celular. Eu estava no posto de saúde. Uma criancinha, mais ou menos, tiver um aninho. Não tem como uma criança de 1 ano ter noção de um celular. A mãe segurando o celular e ela passando as coisinhas para a criança de 1 aninho. A criança nem sabe se ela estava olhando no celular ou estava olhando para lá. Seja, não tem jeito. Não vai dar trabalho, né? Porque criou-se uma ideia de que a criança não pode dar trabalho. Não, vai dar trabalho quando? Depois de adulto? Criança corre, criança cai, criança brinca. Gente, criança brinca. Ela recebe N estímulos visuais e aquilo desperta demais a atenção sem ter o conhecimento. Só que esse estímulo exacerbado numa idade de 1 ano, que não condiz com a realidade, porque hoje a gente já tem que a gente recebe quase 15 milhões de estímulos por
minuto, né? Aqui a gente vai recebendo barulho do carro, som, luz e tudo mais, e o nosso organismo, pelo olhar, ele filtra apenas um pouco disso, a gente acaba conseguindo colocar foco em 4 ou 5 coisas. A criança pequena, que tem uma grande quantidade de cognição e que vai sofrer uma poda cognitiva aos 3, 4 anos, está criando um monte de coisa vazia. No desenho da neurociência, é triste você ver um neurônio de uma criança que foi construída, estimulada por telas. Ela não tem capacidade cognitiva. Você não tem sinapse, não tem ramificação. A criança, então, assim, tudo, e nós? Como a gente deixa essa convenção celular tomar conta da nossa vida? Vício. Pela mesma capacidade de estímulos. Tem que desintoxicar às vezes, né, gente, para a gente desligar. poder viver melhor, né? Para a gente poder ter qualidade de vida. Só que quando você desliga, muitas vezes alguém vem e te cobra. Eu te mandei mensagem de manhã e você não me respondeu. Exato. Como se se estimulou que você tem que estar pertencendo, que você tem que estar participando, que você tem que ser alguma coisa do mundo externo, do externo. Você não pode parar para fazer uma leitura, para ficar contigo, para ficar com a sua família, para poder fazer coisas que são voltadas ao seu desenvolvimento, né? Que aqui existe, né, Dri, uma convenção de que a gente tem que estar hiperconectado em tudo. Por quê? Eu sou a mulher do porquê, gente. Eu pergunto porquê para tudo. Quando? Quando? Onde? Isso é fome, fear of missing out. É o medo de você estar fora. Como a gente... a sigla é FOMO. Como a gente tem essa necessidade, o ser humano é um ser social, nós temos uma necessidade de pertencimento, você acaba vendo o próximo like, o próximo comentário, o que foi que aconteceu, o que não sei o quê. Então, assim, é a importância, a prioridade que você dá para aquela condição. Exatamente. Então, se você privilegia, entender né? que não é importante, você não precisa daquilo, você desliga teu celular e vai fazer suas coisas e retorna e age. Eu acho que o telefone celular de um médico, que é um cirurgião, que atende riscos, ele tem que estar ali ligado para ele poder ser chamado à medida de uma emergência. Mas eu fico mais com essas condições de que o planeta foi edificado por causa do homem e a gente está fazendo um papel inverso. Aqui fui buscar a frase. A gente está fazendo um papel inverso e destruindo o planeta que foi criado para que a gente pudesse viver numa relação de amorosidade para com os outros, para com plantas, animais, vegetais e todo o restante. A gente está esquecendo dessa condição. Aliás, estamos errando a convenção, né? Exato. A convenção que nós precisávamos ter, que é de respeito, ética e moral, está sendo substituída por uma outra convenção, que é de look at me, olha para mim, presta atenção e seja engraçadinho. É o egoísmo, o egocentrismo, é o individualismo, né? Tudo que a gente estava comentando aqui na parte que eu estava finalizando. Eu trabalho com redes sociais, eu dependo dela. Eu gosto dela? Não. Eu tenho que estabelecer uma série de convenções e fazer, eventualmente, coisas que não me agradam, mas é que eu dependo dela para o meu trabalho, para divulgar. Mas tem coisas que eu disse que eu acho que eu não vou fazer. Sinto muito, me desculpa. Pode ser a moda do hit do momento, mas não dá. Como é superficial, né? As coisas são muito superficiais, né? Nos mergulham e nos empurram. O mundo hoje, gente, nos empurra para nós mergulharmos na materialidade e não sairmos dela. É assim, o movimento que o Espiritismo prega é um movimento de resistência, é um movimento contrário a isso tudo que vem no mundo. É você ter o olhar do espírito no mundo material. No mundo material e materialista, né? Então, é você ir resistindo e buscando com o olhar de evolução, porque a gente não evolui sozinho.
a gente precisa do outro, a gente precisa da nossa casa, do nosso planeta. Seria tão bom se pudéssemos evoluir enquanto planeta. Essa é que é a proposta, né, do cristianismo, né, que a gente traz, a proposta do Cristo. Aquela parte aqui, né, todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos seus filhos, ou seja, de nós, seres humanos. Eu não vejo problema no bom uso de uma rede onde você consegue levar a informação ao maior número de pessoas para que essas pessoas aprendam e deixem de ser manipuladas e usadas, ou que você preste socorro dentro dos grupos. Eu tenho um grupo e aquela coisa de você ajudar aquela pessoa no momento de dor, de não saber o que fazer. Então, são trabalhos que são interessantes e que fazem bem. Então, acho que o discernimento vem numa construção que é de tempos. Eu vejo, né, que eu gosto da sociologia, estudo o comportamento humano, e esse comportamento que vem carregando por todas essas condições mexeu mexeu e ainda vai mexer mais, né? Porque a gente começou com o Covid, uma alteração nas nossas percepções. Hoje nós estamos aqui usando o sistema de internet num grupo de estudos para a gente aprender com Emmanuel, aprender uma palavra que foi dita por Cristo. Então, aí tudo bem. Então, a gente precisa ter uma sensibilidade e muito autoconhecimento. Porque, como eu disse, o fear of missing out é a falta de autoconhecimento. Quando eu não sei quem eu sou, eu vivo para o externo. E ainda ficamos para a gente, se ninguém mais quiser comentar, para encerrar, a gente pode fazer bom uso das redes sociais, igual a Adri falou, né? Põe grupos de ajuda, de caridade, de auxílio, de atendimento fraterno, né? De tanta coisa importante que nós temos para fazer. Não perder tempo da nossa encarnação, da nossa evolução, desperdiçando o tempo com coisas fúteis e inúteis. Não que a gente não possa se divertir, mas a gente está, né, nós, enquanto seres humanos, não enquanto o grupo. Não, o ser humano está exagerando, não há necessidade disso. A gente pode fazer bom uso, fazer o bem, Até né? Como o vídeo colocou. Até onde o mal, Mary, não interfere na ação do vício. O mal que eu digo, o mal das interferências e de tudo mais. Sei lá, às vezes. Estou divagando aqui, jogando lenha numa fogueira para ser refletido e pensado. Mas lá no finalzinho do vídeo, quando você se põe a servir, a contribuir, a doar e a ser grato, eu acho que daí filtra bastante o mal, né? Um monte. Aí filtra bastante. Então, eu vou propor que a gente encerre aqui com esses verbos que nós começamos o nosso vídeo inicial lá da vida, né? Do que nós discutimos lá do girassol. Como que era o nome do videozinho que a gente viu mesmo? Eu acabei de esquecer. Deixa eu ver aqui. A história do girassol? Era qual o sentido da vida? Era qual o sentido da vida? Os verbos que terminam lá, o videozinho, era servir, contribuir, doar e ser grato, né? Ter gratidão. Posição onde Deus te plantou. Tudo bem, então? Sim. Perfeito. Então, para a gente caminhar para o encerramento, vou pedir ao nosso irmão Osmar para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar nossos olhos, agradecer o Divino Mestre Jesus por mais esse estudo de hoje, agradecer a nossa irmã Meli por dispor esses ensinamentos, que tão grande abertura nos dá na nossa mente. E pedir a Deus
que essas convenções não nos deixem de fazer o bem, que possamos buscar aquele que mais precisa, servindo, contribuindo, e fazer tudo de gratidão àqueles que precisam. Ó Pai, abençoe todos esses irmãos que estão na escuridão, que não ainda conhecem a nossa doutrina, a palavra de universo Jesus. É conhecendo essas palavras, esses ensinamentos, que nós vamos nos melhorar. Obrigado, Pai. Que nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Obrigada, querido amigo Osmar, pelas lindas palavras. Eu é que tenho que agradecer a todos vocês pela paciência, pelo carinho, pelo respeito que tem para a gente estar aqui toda segunda-feira. Vamos voltar agora com tudo, em nome do Senhor. Continuarmos orando, continuarmos entendendo, pelo menos procurando entender as palavras de Emmanuel e aplicar no nosso dia a dia. Eu vou encerrar a nossa gravação e a gente se vê na próxima segunda, onde a gente vai estudar o capítulo 31.